Você pode ler aqui na frente. Essa tradução é bem parecida com a minha, tá? Você pode ler por aqui. A palavra do Senhor, ela diz da seguinte maneira, Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado, qual o nome da cidade? Jericó. Está fraco, qual é o nome? Jericó. Jericó. E ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este homem, olha a função que ele tinha. Ele era o quê? Chefe dos publicanos. E ele era o quê? Rico. Tem aqui duas características: chefe dos publicanos, a profissão dele, e a condição financeira dele. Ele era um homem rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Então ele era baixinho, devia ter 1,5 m talvez, era baixo. Diz assim no versículo 4: correu adiante e subiu numa figueira brava, subiu numa árvore, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus parou debaixo da árvore, olhou para cima e o viu, e disse-lhe, como Jesus chamou ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus chamou ele pelo nome e ainda disse: eu quero ir lá na tua casa hoje. Apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo, com alegria. 7. E vendo todos isso, murmuravam. Quem estava vendo começou a murmurar, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres, o que ele falou? Metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Esta é a hora da palavra ser ministrada. Esta é a hora que nós precisamos ouvir Tua voz. Ministra o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas. E nos abençoe, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Vamos falar nessa manhã sobre Zaqueu. Zaqueu, ele é muito conhecido. Nós conhecemos a história de Zaqueu. Você já deve ter ouvido alguma vez alguém falar de Zaqueu, alguém pregar Zaqueu. Alguns anos atrás, tinha uma música que ela estourou em todo o Brasil, que é aquela música que falava a história de Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder. Você sabe do que eu estou falando, né? Essa música estourou, o Brasil inteiro cantou essa música. Hoje a gente não consegue nem cantar direito, porque tanto que cantou, né? E essa história de Zaqueu é uma história, queridos, que na Bíblia, os evangelhos, somente Lucas conta. Somente Lucas contou essa história. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Evangelho segundo escreveu João, eles não contaram essa história. Tem algumas passagens que você encontra nos 4 evangelhos. Algumas histórias, alguns milagres. Vou te dar um exemplo. A multiplicação dos pães e peixes. Quem já ouviu falar dessa história? Diga amém. Amém. Não sei se você sabe, mas os 4 evangelhos contam essa história. Os 4. Mateus conta, Marcos conta, Lucas e João. Eles contam sobre essa multiplicação dos pães. Tem outros milagres, tem outras histórias que elas são repetidas. Essa aqui, não. Essa aqui apenas Zaqueu contou. Ou melhor, só apenas Lucas contou. Um outro fato importante. Não sei se você sabe, mas a cidade de Jericó, que é uma cidade muito conhecida, não sei se você já ouviu dizer, mas Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Ela é muito antiga. Nós conhecemos a história de Jericó lá atrás, lá em Josué, quando Josué rodeia a cidade 7 dias, e no 7º dia ele dá 7 voltas, e as muralhas de Jericó, o que aconteceu com elas? Elas caíram, desmoronaram toda a muralha.
E não era um muro qualquer. Não sei se você já ouviu uma explicação sobre esse muro, mas o muro de Jericó tinha casas em cima. Era um muro que dava para passar um caminhão em cima, um ônibus em cima. Não tinha naquela época, mas era grande, era bem larga. E aquela muralha caiu para a glória de Deus quando Josué rodeou. Então a cidade de Jericó, ela se torna conhecida. Mas na Bíblia, Jesus, ele só foi em Jericó apenas uma vez. Engraçado, ele não foi em Jericó outras vezes. Pelo menos os evangelhos não contam. Eles contam que Jesus foi uma única vez. E quando ele esteve em Jericó, ele teve um encontro com dois homens. Ele teve um encontro, ele teve uma passagem, uma história com dois homens. E o primeiro homem que Jesus encontrou não foi nem dentro da cidade de Jericó, foi na porta da cidade de Jericó. Se você voltar com a Bíblia, voltar a página, lá no capítulo 18, versículo de número 35 até o versículo 43, fala que Jesus, ele estava perto de Jericó, na porta da cidade de Jericó, e ali tinha um cego sentado, o cego Bartimeu, e ele gritava. Ele era cego, mas ele ouvia. Ele ouviu aquele barulho e disseram: Jesus está chegando aí. E ele começou a gritar. Sabe qual foi a frase que ele gritou? Está aqui, ó, versículo de número 38. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos repetir? Diga: Jesus, misericórdia. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Era cego. E olha que engraçado. Se Zaqueu era rico, este cego, ele era o quê? Pobre. Pedia esmola. Se Zaqueu era rico, Lucas 19 fala que Zaqueu era rico. Lucas 18 fala que o cego era um pobre, que mendigava. Ele era como esses rapazes que nós encontramos no centro, que moram nas ruas, que não tem onde morar, que não tem uma casa, não tem uma moradia, que depende de alguém levar comida, depende de alguém dar um dinheiro para conseguir comer. Esse era o homem cego. E percebe que quando o cego clamou a Jesus, Jesus parou para ouvir aquele cego. A Bíblia vai falar em Lucas 18 que Jesus, ele parou e ele falou assim: traga ele aqui até mim. E levaram o cego até Jesus. E quando trouxeram o cego até Jesus, Jesus perguntou para ele, versículo 41: o que queres que eu te faça? O que foi? O que está precisando? O que você quer que eu faça por você? E aquele cego falou: Senhor, eu quero ver, que eu veja, quero começar a enxergar, eu preciso de ver. Todo mundo vê, por que eu não vejo? Eu quero ser curado. Jesus falou para ele, versículo 42: vê, a tua fé te salvou. E logo, imediatamente ele abriu os olhos e ele começou a enxergar, e ele seguia Jesus para a glória de Deus. Não sei se você acredita em milagres, mas eu acredito em milagres, e eu creio. Desde o começo desse culto, Deus está falando sobre milagres. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas o Jesus que curou aquele cego, ele pode te curar nessa manhã, aleluia. Ele pode curar a tua casa nesta manhã, ele pode mudar a tua história. O mesmo Jesus que mudou a história daquele cego de Jericó, ele pode mudar a tua história nessa manhã de hoje, para a glória de Deus, aleluia. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Quantas vezes Jesus foi em Jericó? O que a Bíblia fala? Quantas vezes? Uma vez. Curou o cego na porta da cidade. Daí entrou na cidade. Jericó era uma cidade, queridos, muito agitada. Jericó era uma cidade muito movimentada. Existia um porto em Jericó, e Jericó, ele era como se fosse um corredor comercial. Era um lugar que tinha muito movimento de pessoas. Se nós pensarmos hoje na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem alguns lugares que são bem movimentados por causa dos comércios.
Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter ido lá no Brás. Brás é um lugar muito movimentado, lá no Bom Retiro, né? Bom Retiro é um lugar movimentado. A Lapa, aqui na rua 12 de outubro, aquele pedaço ali da Lapa, Mercadão Municipal, Mercadão da Lapa, melhor dizendo, é um lugar muito agitado. Existem vários lugares na cidade de São Paulo, 25 de março, por exemplo, é um lugar que tem muitas pessoas, é um movimento muito grande. Jericó era uma cidade, eu não estou comparando Jericó com esses lugares. O que eu quero dizer para vocês que era um lugar que tinha muita gente. Posso ouvir um amém, queridos? Muita gente passando, muita gente indo, muitos comércios, muitas barracas vendendo coisas, muitas lojas vendendo coisas. A Bíblia vai falar que lá em Jericó tinha um homem que trabalhava para o governo de Roma. Nessa época, Israel pagava impostos para Roma. Por isso que tem uma passagem que chegaram para Jesus e perguntaram: a gente aqui, nós temos que pagar imposto para Roma? O que Jesus respondeu? Dai a César, César é o imperador de Roma. O que ele falou? Dai a César o que é de César. Paga imposto, tem que pagar, é imposto. E alguém pergunta para mim hoje: pastor, tem que pagar imposto? Vai ter agora a declaração de imposto de renda. Tem que declarar? Tem. Dai a César o que é de César. Não é o tema da pregação, né? Não é o tema, mas é isso. Israel pagava impostos para Roma. Então esses romanos, eles contratavam pessoas para trabalharem, para fazer as cobranças dos impostos. Existiam lugares que tinham cabines, que nessas cabines as pessoas iam lá e levavam os impostos das suas receitas, igual nós fazemos hoje. Nós pagamos os impostos, pagamos no banco. Nessa época tinha essas cabines. Esses que trabalhavam nessas cabines, eles tinham um nome, eles tinham uma função. Qual que era a função? Publicanos. Trabalhavam para Roma. Zaqueu, a Bíblia vai falar que ele era chefe dos publicanos. Quem entendeu? Diga amém. Então Zaqueu não ficava na cabine. Zaqueu tomava conta daquela rapaziada, daquele pessoal que trabalhava nas cabines. Só que Zaqueu, ele era meio complicado. Meio não, ele era todo complicado. Zaqueu, queridos, tirava parte dos valores. Então os impostos, quando eles eram calculados, Zaqueu colocava um valor a mais, um aditivo a mais. E ele pegava esse valor a mais e colocava no bolso. Então o fulano tinha que pagar lá 10 de imposto, Zaqueu falava, é 12, cobra 12 dele. E os outros 2 botavam no bolso. Então Zaqueu era odiado por ser publicano, era odiado porque ele explorava as pessoas e roubava. E o que aconteceu? O versículo aqui vai dizer, o versículo 2, ele se tornou rico. Então imagine só, Zaqueu enriqueceu ilegalmente. Parece muitos políticos que nós temos hoje. Camarada entra na política, não tem nada, tem só um Fusca. Daí daqui a pouco ele está milionário. Misericórdia, irmãos. Aí de onde que veio tanto dinheiro? Não é com salário, é muito dinheiro desviado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Zaqueu era desses. Zaqueu fazia isso. Então as pessoas de Jericó tinham bronca de Zaqueu. As pessoas de Jericó tinham raiva de Zaqueu, porque ele trabalhava para Roma e era ladrão. Daí Jesus cura o cego na porta, entra na cidade, e quando ele entra na cidade, a história vai falar desse encontro. Sabe o que a Bíblia vai dizer, queridos? Que disseram que Jesus estava passando por Jericó. E Jesus estava numa avenida, numa rua, onde ele tinha que ir até o fim. Zaqueu então soube que Jesus estava naquele caminho. E veio dentro dele um desejo de conhecer Jesus. Veio dentro dele um desejo de saber quem era Jesus e de ver Jesus com seus olhos. Porque essa era a única vez que Jesus estava indo em Jericó. Quem entendeu, diga amém. Amém. Esse desejo fez ele correr na frente. Esse desejo fez ele subir numa árvore.
E esse desejo, olhe para mim, esse desejo fez ele criar uma expectativa de ver Jesus. Sabe que Deus colocou no meu coração, enquanto eu preparava essa palavra, quando Deus nessa semana me deu esse texto, que esse desejo Ele vai começar a colocar nos nossos corações, Ele vai começar a colocar no coração das pessoas que nós estamos orando, para que elas venham se converter, e elas venham ter um desejo de conhecer Jesus. Olhe para mim, queridos, o mesmo Jesus, que, aleluia, que teve esse encontro com Zaqueu, Ele continua até os dias de hoje, tendo encontro com pessoas, tendo encontro comigo e com você. O desejo de buscar vem dEle. O Senhor vai começar a colocar desejo nessa igreja, desejo nos obreiros dessa igreja. Levanta as mãos. Ele vai começar a colocar desejo na tua casa, na tua família, das pessoas conhecerem quem é Jesus. Não é forçado, não é obrigando, não é trazendo na marra, mas o Senhor vai começar a colocar fome e sede da presença dEle. Vai ter gente que vai dizer: eu quero ir para o culto, eu quero ir com você para a igreja. Você não vai nem precisar convidar, Deus vai agir, vai trazer, porque Ele vai colocar sede e fome da presença dEle em nossos corações. Aleluia! Louvado seja o Senhor, queridos. Aplauda o Senhor bem forte. Obreiros, entre em oração. Amém, obreiros? Esteja intercedendo. Posso ouvir um amém, queridos? Esteja intercedendo. O Senhor quer fazer uma obra aqui nessa manhã. Existe uma força maligna lutando, mas o Senhor vai fazer uma linda obra aqui nesse lugar. Você pode aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Zaqueu foi. Olhe para mim, queridos. Zaqueu foi na frente. Zaqueu subiu numa árvore, e lá de cima ele ficou esperando. Ali ninguém estava vendo Zaqueu. Ali ninguém sabia que Zaqueu estava lá. Ele subiu, ficou lá, ninguém viu. Só que Jesus passou, queridos. E na hora que Jesus passou e parou debaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu naquele lugar. Fala para quem está ao seu lado: Jesus está te vendo. Diga assim: onde você estiver. Não adianta. Você pode estar em cima de uma árvore, você pode estar num porão de um barco, você pode estar em cima de uma laje. Não importa onde você esteja, Jesus, Ele está te vendo, Ele está te contemplando para a glória de Deus. Amém, queridos? Quem está me ouvindo, diga amém. Ele subiu naquela árvore. Lá de cima ele observava as pessoas passando embaixo. Diz a Bíblia que Jesus para e chama Zaqueu. Olha o que diz o texto, pega a sua Bíblia, versículo de número 5. E viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu falou: hoje eu quero entrar. Jesus falou: hoje eu quero entrar na tua casa. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem, queridos?